Prezadas e prezados, pessoas que nos assistem aí, um grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui. Tivemos um breve intervalo aí durante o período de fim de ano, né? Até para dar descanso para todos. Acho que deu para descansar e voltarmos bastante mais preocupados do que o ano passado, né? As coisas estão bem mais tensas do que efetivamente estavam, mas a gente tem que continuar a vida e nós estamos aqui mais uma vez com o programa Engenharia Predial, onde a gente traz a todos os síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, todas as pessoas ligadas à edificação, à gestão de condomínios, informações pertinentes, informações importantes, relevantes, relativas à laudo de inspeção predial e diversos outros assuntos, onde a gente já discorreu aqui informações para todos vocês, né? Como sempre, a gente agradece ao Sérgio Craveiro, que é o CEO do Síndico Online, que nos permite estar aqui divulgando esse programa, que tem abrangência nacional. No ano passado, tivemos programas com uma audiência muito importante, e isso nos leva a crer que nós estamos no caminho certo, né? Nesse programa, a gente foca especialmente na coleta seletiva de lixo, mais especificamente num novo foco, né? Uma nova vertente da coleta de lixo, que é o lixo eletrônico, né? Nós estamos trazendo aqui o Fábio Xavier, que tem uma empresa que faz a parte de coleta seletiva. Ele vai se apresentar e dar as informações para que vocês possam entender e saber como fazer corretamente tanto a seleção quanto o descarte do lixo, né? Lembrando que lixo é aquele item fundamental, primeiro porque as prefeituras já estão tornando isso um custo adicional para os condomínios. Segundo, que tem um comprometimento grande do meio ambiente, né? Se não houver uma coleta seletiva feita de acordo como deve ser feita, não houver um descarte correto, o meio ambiente vai sofrer, né? E todo mundo está vendo aí nesses últimos dias chuvas. Nós tivemos o início do ano passado com uma seca enorme, né? Todas essas intempéries que vêm acontecendo são decorrentes do maltrato que a gente dá ao meio ambiente, né? Por isso, o lixo tem uma especial atenção e a gente vai tentar trazer aqui para vocês esses esclarecimentos. Temos também aqui, com grande prazer, mais uma vez, o Luiz é nosso parceiro da Excel Engenharia. Já tratamos assuntos relativos a estruturas de concreto armado, mas hoje ele vai trazer para a gente informações relativas ao aplicativo Vistopred, né? Que eu estou fazendo um link aí com a questão da coleta de lixo, no sentido de que todo esse trabalho de coleta seja facilitado também pelo aplicativo Vistopred. E aí a gente também, com o apoio do Luiz, aí, vai tentar dar uma orientada, uma explicação a todos. Lembrando sempre, nosso programa fica gravado. Nesse link que vocês recebem, vocês conseguem acessar não só esse, como todos os mais de 30 programas já feitos na íntegra. Então, quem puder e quiser disponibilizar isso para as pessoas que conhecem, para fazer efetivamente o que a gente está se propondo aqui com o Fábio, uma campanha realmente de orientação com relação à coleta do lixo, à coleta e ao descarte do lixo, vai estar ajudando, como eu disse, ao meio ambiente, né? Então, vamos partir lá para nossos esclarecimentos. Estamos à disposição, sempre a nossa engenheira Leonida, que nos apoia aí, está dando o nosso link, o nosso Instagram, né? O Thaí, ela acabou de colocar, o do Luiz, o do Fábio. Então, qualquer dúvida que queira, pode entrar aí e fazer as perguntas, ou se quiser depois mandar também esses questionamentos, teremos prazer em estar recebendo.
Bom, em primeiro lugar, gostaria, Fábio, que você se apresentasse a sua empresa e fizesse essas considerações iniciais, para depois o Luiz também fazer o mesmo e a gente poder começar o nosso programa. Joia, Maurício. Boa noite para todos. Queria primeiro, Maurício, antes de me apresentar aí, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar contribuindo aqui nesse canal. Como você falou aí, que tem uma extensão bastante grande aí de abrangência a nível nacional, e com esse assunto que é tão importante, né, que é a parte do gerenciamento de resíduos. Ainda mais tendo em vista o que você comentou, que é cada vez mais, devido à responsabilidade compartilhada, né, que é preconizada na Lei 12.305, do efetivo custo que vai começar cada vez mais a ser repassado para os condomínios com relação à destinação correta desse material. Muito obrigado aí por essa oportunidade realmente de participar e divulgar esse assunto tão importante e estar fazendo parte aqui desse primeiro programa aí do ano de 2023. Muito obrigado. Luiz, deixa só o Luiz fazer os agradecimentos dele, a gente volta com joia. Bom, boa noite a todos, um prazer aí começar 2023 aqui participando aí com vocês. Deixo aqui as minhas considerações, né, de toda vez que participei nas questões de engenharia, as questões estruturais, vim passando um pouquinho do aplicativo, espero também mais uma vez poder contribuir sempre em busca da melhoria das nossas edificações, afinal de contas é o nosso lar e a gente tem que cuidar muito bem. Então, de novo, muito obrigado aí, Maurício, obrigado, Sérgio, por sempre estar convidando a gente, e o que for preciso a gente vai estar aqui para tentar contribuir. Ok. O Fábio, primeiro, eu gostaria de voltar aí a sua fala com a apresentação da sua empresa. Eu acho que eu te cortei aí, não sei se era isso que você ia fazer. Seria fundamental que você apresentasse a sua empresa, né? Perfeito, Maurício. A nossa empresa, desde 2017, né, atua no mercado, e a partir de 2020 tomamos o foco mais específico na parte de gerenciamento de resíduo, né, que é relacionado à engenharia de saneamento ambiental, e hoje atuando de forma, como eu falei, voltada para a execução e elaboração dentro das empresas, Maurício, do PGRS, que o PGRS nada mais é do que o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. E, bom, como você falou, quanto mais esses resíduos sólidos, né, forem segregados na fonte na empresa, ele pode estar gerando, né, além, lógico, de estar fazendo uma destinação ambientalmente correta, né, que esse é o foco principal, ele pode estar gerando uma economia grande para a empresa, do que ela pegar todo esse material hoje e destinar para uma célula de aterro. Então, hoje, Maurício, a grande maioria das empresas, né, possuem em suas licenças ambientais a permissão para estarem fazendo essa destinação para um aterro ambientalmente correto, mas cada vez mais, Maurício, a gente percebe que vem sendo cobrado pela legislação a segregação desse resíduo na fonte. Para você ter uma ideia, eu comento aqui da SEASA, por ser um órgão público, né, e por a gente ter acesso a toda essa documentação, a última licença e renovação da SEASA aqui no Espírito Santo, já houve uma exigência na licença de operação que a SEASA fizesse a destinação da parcela orgânica para a compostagem, e não mais para uma célula de aterro sanitário. Então, recuperar, voltando à apresentação da empresa, a gente trabalha especificamente nessa parte aí do plano de gerenciamento de resíduo, né, junto às empresas. Esse PGRS tornou-se uma obrigação legal a partir de janeiro de 2022, que foi do ano passado, está fazendo agora em janeiro 1 ano, e até então, o Maurício, a lei ela não definia, ela falava do PGRS para grandes geradores de resíduo, e esse decreto do ano passado, de janeiro de 2022, ele veio exatamente contribuir na Lei 12.305, exatamente especificando o que é esse grande gerador. E aí já ficou definido nesse decreto. O grande gerador, e aí é que eu vou te falar só assim, finalizando a importância assim, desse trabalho, né, da elaboração do PGRS, porque hoje ele é cobrado dentro da lei e define o seguinte: o que é um grande gerador de resíduo? É toda empresa que gera acima de 200 litros em volume de resíduo.
Então, isso aí, hoje, uma padaria de pequeno porte, ela já gera esse volume. Um prédio de 3 pavimentos, com certeza também já está classificado pela legislação como grande gerador de resíduos, é isso? Sim, perfeito. E além do PGRS, a gente orienta essa destinação adequada, né? E a nossa empresa também faz a coleta, o transporte e essa destinação. Tá, vamos lá. Voltar assim, só um passo atrás aqui para um esclarecimento que eu entendo extremamente importante. Estava no ar, nesses 2, 3 últimos dias, nem vi, mas até há uma semana atrás, estava no ar uma propaganda da Prefeitura Municipal de Vila Velha, onde ela diz que vai voltar a uma campanha, né, sobre a coleta seletiva e tudo mais. Ocorre que lá no fundo, quem, obviamente, só a gente que está mais atento observa, na filmagem aparece aquela opção de separar o material em metal, papel e diversos outros, como acontecia anteriormente, né? Então, seria interessante, importante, Fábio, você orientar aos síndicos, a todos aqueles gestores de condomínio que estão nos assistindo, sobre essa situação, porque, em que pese a Arnaldinho está caminhando no sentido muito certo, né? Aquilo ali parece que dá uma informação equivocada de uma situação que já mudou, correto? Sim, Maurício. Hoje o que se fala, né, até para facilitar exatamente essa destinação ambientalmente correta, são 3 parcelas, né? Procurar destinar em 3 parcelas apenas. E aí toda essa parte, né, e essa divisão de cores que é padronizado internacionalmente pela ABNT, que aí vai lá, né, o amarelo é metal, o verde é o vidro, o azul papel, o vermelho plástico, enfim, aquela série de separações na origem, na fonte separadora, é muito complicado, ainda mais se tratando de um resíduo doméstico. Então, para facilitar essa segregação, Maurício, hoje o que se pede é dividir em 3 parcelas, onde uma parcela a gente chama de reciclável seco, que aí vão todos esses resíduos que são das embalagens de uma maneira em geral. Então, são as embalagens que a gente tem de todos os produtos que a gente traz para casa. Vidro, metal, garrafa PET, plástico de saco de arroz, aquele filme mole, né, que a gente chama aquele plástico que chama filme, plástico filme, polietileno mole. Enfim, tudo que se refere à embalagem, a gente fala que é a parcela do reciclável seco e vai num recipiente, vamos dizer assim, num acondicionamento único, que pode ser, inclusive, a gente recomenda que seja as sacolas de supermercado, porque já tem uma outra padronização. A sacola preta, que já se compra em casa normal, hoje, a prefeitura que ainda não tem a compostagem, Maurício, pode ser uma parcela nessa sacola preta, aquela que a gente compra no supermercado normal, colocando ali a parcela de reciclável úmido, que também não deixa de ser reciclável, são os alimentos pré e pós-cozimento, né, que a gente chama, e junto com o rejeito de fato, que é 15% só dessa parcela. Mas aí você vai falar, Fábio, você está falando de 2 parcelas e não 3. Por quê? Como eu falei, Maurício, a prefeitura que não tem condição de destinar ainda para uma compostagem a parcela do reciclável úmido, facilita um pouco mais ainda essa separação, que pode ser a parcela reciclável seco em um acondicionamento, que pode ser essa sacola de supermercado, e no outro acondicionamento, aquela que pode ir a comida e a varrição, o resíduo de sanitário, né, de banheiro, que a gente chama de rejeito. A prefeitura que possui uma coleta avançada, a gente ainda não tem esse tipo de coleta disponibilizado na Grande Vitória ainda, mas isso já em alguns condomínios já o fazem por uma questão exatamente de redução de custo, porque quando você manda o resíduo para compostagem, o custo, Maurício, fica em torno da metade do preço do que você mandar para uma cela de aterro, entendeu? Quando você divide essa parcela compostável, tá? Então, hoje o que a gente fala para facilitar seriam 2 parcelas, vamos dizer assim, na grande maioria das prefeituras da Grande Vitória. Prefeitura que possui a compostagem, 3 parcelas, que seria o reciclável úmido, alimento, pré e pós-cozimento, o seco, que são todas as embalagens, e o rejeito, que é 15% só do resíduo que a gente produz. O que a gente está tratando aqui, no caso, né, nessa live em específica, seria outra parcela do seco, que são os eletroeletrônicos. Porque o eletroeletrônico está onde nessa parcela, Fábio? Onde que ele está inserido? Ele está na parcela seca.
Só que o eletroeletrônico, nessa campanha, a gente está chamando um pouco mais de atenção por causa dos resíduos contaminantes que ele tem quando ele é destinado juntamente com essa parcela que a gente chama de parcela reciclável seca, ela acaba sendo destinada, Maurício, às vezes, de maneira incorreta. Ou quando não muito ainda acontece da gente por não ter orientação, e aí falta, lógico, uma educação maior e até das prefeituras mesmo de estarem orientando, da gente às vezes está até destinando esse resíduo eletroeletrônico junto até com essa outra parcela úmida, o que é pior ainda, porque ele vai parar mesmo num aterro, né? Ele vai para uma cela de aterro. E esse resíduo ele é classificado como classe 1, que é perigoso, né? Ele não é o resíduo classe 2, que esse eletroeletrônico a gente chama de resíduo perigoso. E quando ele não é manuseado adequadamente, ele pode sim causar um dano ao meio ambiente. Ok. Eu gostaria apenas de fazer um alerta, a gente já entra na questão da campanha e do lixo eletrônico, naquilo que você comentou comigo outro dia sobre a possibilidade dos gestores das prefeituras estarem cometendo um crime, né? Na hora que coleta o material separado e não tem uma destinação correta e não tem uma classificação correta através das ONGs, através das associações de catadores, né? Só para... Espero que o Arnaldinho esteja nos vendo, eu mandei o link para ele, só explica para ele o que pode estar acontecendo ali na prefeitura de Vila Velha. Não, então, Maurício, porque o que acontece, né? É estatístico e levantado pela ABRELP, essa informação que eu vou passar aqui, esse número, a ABRELP é a Associação das Empresas Brasileiras de Limpeza Pública. E isso é fundamentado no estudo, é levantado a cada semestre esse dado, e já tem assim, um bom tempo que vem aumentando, inclusive, essa geração de resíduo por nós, né? Então, per capita, Maurício, a gente gera hoje no Brasil em torno de 1,02 quilos por pessoa por dia de resíduo. Dessa parcela desse resíduo, a gente está falando nos 30% dos recicláveis secos, né? Que é essa campanha propriamente dita, que as prefeituras elas precisam, até porque tem uma meta aí até 2030 de estarem cumprindo vários parâmetros aí, porque o Brasil é signatário, né, de vários acordos internacionais com relação a essa destinação, e as prefeituras precisam exatamente incrementar essa parte da coleta seletiva. Só que tem uma peculiaridade grande, Maurício, porque se a gente pegar hoje, só para você ter uma ideia, Vila Velha gera em torno de 17 mil toneladas. Vamos colocar que resíduo domiciliar seja em torno de 15 mil toneladas, gerada do domiciliar. Dessas 15 mil toneladas em Vila Velha, se a gente tirar a parcela de 30%, a gente tem 4.500 toneladas que a gente está falando da coleta seletiva. Que a coleta seletiva é esse material que ele gera emprego e renda. Ele consegue gerar emprego e renda porque ele tem um valor agregado. Tá? É a parcela que a gente conseguiria tirar. Só que tem um problema, Maurício, de um custo muito grande, que é a parte da triagem que a gente chama do resíduo domiciliar doméstico. Por isso que ele precisa necessariamente, ao eu incrementar uma campanha de coleta seletiva, e, por exemplo, eu envolvo, só para você ter uma ideia, a Praia da Costa hoje tem em torno, só a Praia da Costa, o bairro Praia da Costa em Vila Velha tem em torno de 37 mil habitantes. Só o bairro Praia da Costa hoje comportaria em torno aí de 5 estruturas de centro de triagem, produzindo cada uma 70 toneladas por mês, para estarem processando só a parcela reciclável que a gente está falando. Então, assim, quando a gente incrementa, a gente que eu falo, né, o poder público, no caso, incrementa uma campanha de propaganda, incentivando os consumidores a fazerem. E, por exemplo, um bairro todo resolve fazer, como a Praia da Costa, fala, não, vamos fazer tudo. E aí, quando você não encontra, posterior a essa coleta de todo reciclável, a mão de obra necessária para fazer a triagem, porque o resíduo só tem valor, Maurício, uma vez que você separa o PET, para você ter uma ideia, a garrafa PET ela é comercializada enfardada, aquela cristal, que a gente chama de PET cristal, é aquela transparente, ela tem que ser separada da PET verde, que é aquela do Guaraná. Então, você tem uma separação do polietileno, o polietileno de amaciante, ele tem que ser separado do outro polietileno. Então, vai para uma série de separações onde demanda uma triagem muito grande. Então, quando a gente incrementa para uma determinada quantidade de moradores e não tem na ponta essa triagem para fazer essa destinação adequada,
a gente deve tomar cuidado com esse tipo de campanha. E hoje, até assim, onde a gente sabe, né, que a gente participa junto a algumas associações de catadores, Vila Velha possui uma associação muito bem formatada, que hoje acabou de, vamos dizer assim, agregar a uma outra num espaço físico muito bem adequado e com uma infraestrutura muito boa, cedido pela prefeitura, como uma concessão que a Revive tem lá, mas é uma associação de catador. Essa uma associação de catador, ela consegue, dentro da Praia da Costa, dar conta em torno de 8.500 habitantes. Isso com os dados estatísticos da Abrelp. Então, assim, seria interessante, né, que as prefeituras, quando forem implementando, pensar exatamente nessa ponta. Pouco mais de 20%, só para pouco mais de 20% da Praia da Costa. O percentual, exatamente. Então, uma associação que tem hoje daria conta praticamente de 20% do potencial gerador da Praia da Costa. Entendi. Então, o restante, se houver a coleta, teoricamente, não vai ter a destinação ou a seleção correta para que se faça o aproveitamento disso. Não. Ok. Bom, então fica só esse alerta, né? Estamos usando aqui como exemplo Vila Velha, porque ela startou aí uma nova campanha. Nós já falamos, inclusive, fizemos um programa, salvo engano, com a participação do Fábio e da Maria Cândida, que à época era a engenheira da prefeitura responsável, né, por toda essa parte de coleta seletiva, né? Mas as coisas mudaram de lá para cá, a legislação mudou e está mais rígida cada vez, né? Então, só resumindo o que o Fábio colocou, nós temos uma classificação como grandes geradores de resíduos, aqueles que praticamente a grande maioria dos condomínios, né? A totalidade dos condomínios, né? E síndicos, dentro de muito breve. Aliás, a legislação, me corrija, Fábio, se eu estiver errado, já determina que o município estivesse cobrando ou obrigando que os grandes geradores estivessem fazendo a sua destinação. É isso? Sim, perfeito, Maurício. Inclusive, vários condomínios já hoje comerciais, ou aqueles que funcionam com profissionais autônomos, né, médicos e consultórios odontológicos, vários hoje as prefeituras, principalmente em Vitória, já tem alguns em que a prefeitura ela já não coleta mais nesse tipo de empreendimento, nesses condomínios comerciais. E como você falou, muito dentro em breve vai cobrar dos condomínios residenciais também, até porque são CNPJ e se considerado como o somatório de todas as unidades gerando o resíduo, é grande gerador. Então, o condomínio, aquele CNPJ, quando pega todas as unidades gerando resíduo, e a gente destina, coloca lá embaixo o material, é isso que você falou. Eu acredito que, dependendo do número de unidades, não vai nem até 3 pavimentos para estar gerando já esses 200 litros por dia, que já seria aí de responsabilidade nessa destinação pelo grande gerador. Okay. Bom, feito esse alerta, a gente passa para efetivamente a campanha, né, que é o foco do nosso programa hoje, da coleta especificamente do lixo eletrônico, né? Aí eu gostaria, Fábio, mais uma vez, peço até desculpa ao Luiz, a gente está deixando ele meio de molho, mas a parte dele chega mais à frente, deixar claro qual é o objetivo dessa campanha que você me convidou, né? E eu estou aqui te dando esse apoio para que a gente possa informar e deixar claro o objetivo da campanha, isto pelo se eu entendi bem, a gente vai deixar de ter um custo para ter uma receita, né? Então, por favor, a campanha de coleta de lixo eletrônico, né? O que, em resumo, está sendo chamado de e-lixo. Por favor, esclareça para nós. Então, Maurício, só fazendo uma observação e uma consideração, na verdade, hoje, assim, a grande maioria dos condomínios não tem custo para destinar o seu resíduo, tá? A prefeitura passa na porta, como eu falei, ainda, você né? coloca... Mas dentro em breve vão ter, né? Dentro em breve vai ter, perfeito. E o que a gente chama os condomínios, e aí nesse interesse até, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, até depois de uma certificação e numa acreditação desse condomínio numa possível
ganho financeiro até com relação à destinação correta em crédito de carbonos, mas isso é mais na frente, né? A gente chama essa campanha do eletroeletrônico exatamente porque, como eu expliquei, ele é a parcela seca do material, que a gente chama reciclagem seca, ele é aquela parcela lá que poderia estar indo misturado com a embalagem de PET, com o vidro, com a latinha de alumínio, só que é recomendado que não vá destinado, até porque os componentes que geram esses equipamentos eletroeletrônicos, se destinados de forma incorreta, eles podem estar causando um grande dano ao meio ambiente por possuírem produtos ali muito contaminantes, que é chumbo, mercúrio, cádmio, enfim, vários outros elementos que podem estar contribuindo muito aí para a contaminação do meio ambiente. Então, voltando à campanha em si, a ideia, Maurício, é exatamente isso, né? Primeiro, agora a gente chama uma educação, vamos falar assim, né? Pelo amor mesmo, porque pela dor, como a gente ainda tem muito incipiente a parte da legislação que pega realmente, efetivamente, para fiscalizar tanto o PGRS, né, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido dos Condomínios, que isso aí eu acredito que vai se iniciar primeiro pelos condomínios, como eu falei, são os comerciais que vão, dentro em breve mesmo, já está apresentando esse PGRS, e na sequência os residenciais. Então a ideia da campanha, como eu falo, primeiro, destinar corretamente essa parcela perigosa do resíduo reciclável seco. Chamando essa campanha agora início de janeiro, porque normalmente as pessoas no final do ano fazem a troca dos seus eletrodomésticos, seus todos os equipamentos aí de cozinha, às vezes celulares, televisões, enfim, e com a ideia de estar remunerando essa coleta. Porque esse resíduo, Maurício, enquanto ele não vai para a destinação final, existe hoje, né, ainda não temos aqui no estado uma empresa que faça essa parte do laboratório ainda do eletrônico. As empresas, como a minha, que aqui existem no estado, ainda fazem a passagem só para essas empresas, né? A gente faz a coleta, a gente faz vamos dizer assim, a primeira triagem dos materiais e componentes eletrônicos, mas a gente ainda não está, vamos dizer assim, habilitado a fazer a parte de laboratório do resíduo eletrônico. O laboratório é uma coisa mais específica, uma legislação mais específica e uma licença específica que você tem que ter para aí sim estar fazendo aquela garimpagem, né? Que é estar tirando todos esses elementos perigosos do material eletroeletrônico. Então ainda não tem no estado a minha empresa, mas acredito que é mais uma ou duas no máximo, que fazem essa parte de quê? Da coleta, transporte, a destinação para essas empresas e laboratórios que são fora do estado hoje, que destinam corretamente. Mas isso tudo é licenciado, a gente tem a certificação do condomínio, que é a ideia principal dessa campanha, é a destinação. E como eu falei, para que a gente tenha assim, um engajamento maior, né, dos síndicos junto com os condôminos, de estar remunerando. Então, os celulares serão remunerados por quilos, notebooks remunerados por quilos, computadores por quilos, no caso, geladeiras, máquinas de lavar, fogão, aí a gente tem que também estar vendo o estado, vai ser remunerada a unidade, mas nesse intuito agora de estar estimulando a destinação correta desses equipamentos, e aí o condomínio vai estar recebendo, Maurício, via site do Sinir, que a gente vai estar na campanha orientando os síndicos a estarem fazendo o seu cadastro, porque esse cadastro hoje, o Sinir, como eu falei, ele é um site que chama Sistema de Informação Nacional de Resíduo. Então esse aí é controlado hoje e os condomínios vão ter uma certificação pelo Sinir. Esse Sinir, você se autodeclara gerador do resíduo e fala para onde você está destinando o seu resíduo. Como você pode se declarar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, não tem problema também aquele condômino que, por exemplo, não, Fábio, eu gostaria de me certificar também, porque a iniciativa é minha, de mandar o meu resíduo para a destinação correta. Não tem problema, a gente vai ensinar a esse condômino, como pessoa física, está se cadastrando lá no site do Sinir. E isso é muito bacana, Maurício, porque pode estar acreditando depois esse cara, a pessoa física, a possíveis ganhos e créditos verdes, enfim. Isso aí é mais para frente. Mas através desse site, por ser fechado e ser controlado pelo governo, fica tudo registrado, tudo certinho, que é a ideia da campanha nossa, entendeu? Essa certificação do condomínio através do Sinir. Então, a ideia básica da campanha é essa, tá? É a gente fazer realmente a coleta junto aos condomínios. Aí entra essa parceria nossa com o Luiz,
né, nesse trabalho que o Luiz hoje, depois ele vai explicar aí melhor, como o Maurício falou, ele vai estar detalhando melhor, porque ele já possui hoje uma empresa com essa conectividade aí, de estar facilitando para os síndicos o acionamento dos serviços em que a plataforma dele faz a gestão. Aí a ideia nossa é estar inserindo e agregando na plataforma do Luiz mais esse serviço para o condomínio e começá-lo, Maurício, com o resíduo eletrônico, mas por isso que eu falei, pela fase em que a gente está, de início do ano, que muita gente fez agora, e se a gente não toma cuidado, a gente acaba destinando errado esse que está ficando em casa, esse equipamento velho. Mas depois a gente pode estar estendendo isso junto aos síndicos, porque existem vários resíduos gerados no condomínio que, se separados na fonte, e são, assim, fácil de estarem sendo feitos, por exemplo, como óleo queimado, que a gente vai deixar de estar entupindo aí, e aí entra a sua parte de inspeção, na parte de contaminação da água também, e daquela gordura que estar entupindo aí a tubulação e causando problema grande na parte de instalação predial dos prédios, a gente estimula também com valor, porque esse resíduo hoje, para você ter uma ideia, o resto de óleo, ele é comprado também. Então, assim, com esse dialeto eletrônico, a gente pensa mais pela fase agora em que a gente está, que é de início de ano, né? Porque gerou-se muito, de fazer uma campanha, tentar educar no amor, como eu falei aí, pagando por esse resíduo, nessa parcela, e agregando, estar junto nesse trabalho com a plataforma do Luiz, para facilitar toda essa logística, né? Da gente estar sendo acionado, quando tiver uma quantidade que a gente vai estar orientando os síndicos de qual que é a ideal para a gente estar fazendo essa coleta. Ok. Fábio, antes da gente entrar nos detalhes práticos da formatação de como fazer essa seleção, e também linkar o Luiz aqui com o aplicativo Vistopred, eu gostaria primeiro de agradecer a participação do Ralph e de todos aqueles que estão mandando mensagem para a gente. E nós temos uma pergunta aqui da Maria José Roque. As pilhas, elas também estariam sendo consideradas como lixo eletrônico? Elas também entram dentro desta campanha? Entra sim, Maurício. Eu já até respondi para ela, agradeço aí a pergunta e a participação também, excelente. Vai entrar sim. Ok. Importante. Bom, então, voltando então às questões práticas. O condômino de uma unidade, de um empreendimento, de um prédio, de um condomínio residencial, o que ele tem que providenciar é separar, buscar dentro da sua unidade tudo aquilo que pode ser descartado, né? E tudo que for eletrônico, ele fazer uma entrega separada ao condomínio, né, que, por sua vez, deverá destinar um local próprio para esse armazenamento desse produto, né, que pode ser uma sala, que pode ser um depósito, que pode ser containers, né? Aí o síndico vai ter que dar a sua solução, né? E busca informar, né, através dessa parceria que você está propondo, a sua empresa para que haja o recolhimento. É isso? Perfeito. Ok. Bom, paralelo a isso, então, eu pediria, então, ao Luiz que fizesse um breve relato, né, do aplicativo Vistopred, aquilo que nós já detalhamos aqui em várias outras possibilidades, mas a gente está trazendo o aplicativo acrescentando o aplicativo mais um facilitador, né? Mais uma funcionalidade para que ela também possa dar, não só ao síndico e aos gestores, mas, se quiser, como o Fábio disse, ao próprio condômino, né? A possibilidade de estar fazendo esse descarte e recebendo o crédito o crédito e a certificação através do cadastro lá. Luiz, por favor. Bom, de cara, parabéns, né? Porque é um tema, acho que super relevante, né? A gente vem aqui durante vários programas, Celto, falando na qualidade da edificação, e eu acho que o tema aqui, além da qualidade da edificação, a gente está falando um pouquinho além, né? Qualidade das nossas ruas, qualidade dos nossos mares, quer dizer, do nosso planeta como um todo. Então é um tema aí excepcional. Temos que trazer mais vezes esse tema à tona. Bom, fora isso, o que a gente espera que o aplicativo venha ajudar, né? O aplicativo, de fato, ele vem para somar, né? Para ajudar o gestor, né? A gente sempre, quando está comentando com algum síndico, alguma coisa do aplicativo,
a gente sempre enfatiza, não estamos aqui para tentar ensinar ninguém a gerenciar o seu condomínio, mas sim criar facilidade para, do jeito que você gerencia, cada vez poder gerenciar com mais velocidade, com mais praticidade, com mais organização. Então, dentro dessa ótica, né, a gente está planejando, aí, já estamos liberando, que seria o modo aí de coleta seletiva especial, onde teria aí a coleta, por exemplo, do e-lixo. Né? O que pode ter, o que vai passar dentro desse módulo? Eu sou um condômino, por exemplo, e tenho que descartar um lixo desse. Bom, primeira coisa, eu posso agora, dentro do aplicativo, fotografar esse lixo que eu vou descartar, né? Como o Fábio falou aí, por exemplo, um fogão, ele já pode tirar foto, mostrar que estado está o fogão, e ele já pode precificar lá com ele, né? Eu tenho um notebook de aproximadamente 2 quilos, ele já pode precificar, né? E aí ele pode jogar isso para a gestão do condomínio dele, que agora vai poder quantificar, né? O seu outro lembrou, vai botar o quê? Num carrinho de compra, no primeiro momento, num quarto, vou ter que alugar 15 containers. Bom, o aplicativo vai juntar toda essa informação antes de você juntar o lixo e você já vai saber mais ou menos que espaço você vai ter que separar. Olha, a demanda está muito grande, né? Como o Fábio falou, início de ano, o e-lixo está bombando aqui. De fato, eu vou fazer uma primeira coleta num container, vou liberar só os condôminos X, Y, Z, que são os eletrodomésticos maiores. Depois, na sequência, libero o outro, né? E, obviamente, fazer essa coleta programada. Também a gente não vai encher um cômodo de lixo e deixar lá para daqui 1, 2, 15 dias pegar. Então, você vai conseguir, através do aplicativo, linkar diretamente vocês com a empresa do Fábio e, com isso, poder fazer essa gerência. Se o Fábio vai passar lá dia 15, dia 14, todos os lixos já tem que estar separados, mais ou menos já classificado, porque a gente já classificou no aplicativo via foto, via vídeo, né? O aplicativo tem todas as funcionalidades que agilizam e dão velocidade. Então, o Fábio já chega lá consciente do que ele tem que pegar, já sabe que tipo de transporte que ele vai, se ele vai com um carro de pequeno porte ou um carro de grande porte, se ele tem que ir mais vezes, se ele tem que dar uma atenção especial, porque aquele condomínio é um condomínio, por exemplo, de grande porte, que está desprezando muito lixo. Então, isso vai tudo gerenciado aí dentro do aplicativo. Isso vai gerar, obviamente, gera facilidade e velocidade, né? E para o condômino, ele pode criar um histórico, né? Eu passei o meu e-lixo em janeiro era isso, em fevereiro é aquilo. Mais para frente, quando ele for bonificado, aí, como o Fábio falou, ele vai poder ter um histórico, porque afinal de contas, a partir do momento que a gente mexe com o meio eletrônico, a gente pode estar registrando todos esses dados. Como o Fábio disse, lá na frente, eu e seu outro, a gente já vem falando muito isso, que os prédios vão sofrer as qualificações, né? E uma das qualificações de edificação é a sustentabilidade. Né? Eu, quando chego aqui, geralmente eu bato muito na questão da segurança, né? O outro verifica várias outras vertentes, como, por exemplo, utilização, mas, obviamente, a sustentabilidade ela está intrínseca nessa brincadeira. Então, obviamente, que o aplicativo que tem uma eficiência energética, que tem uma eficiência estrutural, mas tem uma eficiência ecológica, ele vai ser muito bem mais qualificado. Ok. Bom, então, só reforçando, nós temos o Sinir, que é onde todos aqueles que estiverem participando da campanha podem estar cadastrados e se certificarem e receber uma certificação de que está fazendo a destinação correta, né? Isso é bom para o condomínio e para o condômino. Por outro lado, o condomínio, através dessa certificação que está sendo preparada, né, dentro do aplicativo, pode ter a sua edificação mais valorizada, uma vez que está atendendo às questões de meio ambiente, está destinando corretamente o lixo, né? Então, vejam, fora a possibilidade, né, do condomínio estar recebendo reais, né, na entrega desses produtos. E esses reais, como o Fábio tem sempre mencionado, pode se tornar cesta básicas, né? Pode se tornar café da manhã para os colaboradores do condomínio, pode se tornar um ganho a mais de qualidade de vida, né, para os seus colaboradores. Correto, Fábio? Correto, Maurício, perfeito. Bom, então,
era isso que nós tínhamos que apresentar. Gostaria de saber do Fábio e do Luiz se tem mais alguma coisa a acrescentar. Também agradecer a Cristina Pupim, que é a presidente do Movive. O Movive é uma ONG que sempre esteve ligada em Vila Velha a todo esse movimento social que envolve e apoia as associações de catadores e tudo mais. Ela, antecipadamente, assim que recebeu o nosso link, me ligou parabenizando e se colocando à disposição para a divulgação desse trabalho, né, para estar trabalhando junto com a gente, Fábio, dentro dessa campanha. Então, já me pediu antecipadamente que, assim que a gente concluir aqui o programa, encaminhe o link do programa, que ela vai fazer uma divulgação grande dessa campanha, desse programa e de tudo aquilo que nos dá condições, né? A gente se coloca também à disposição das prefeituras, né, em especial Vila Velha, onde a gente tem uma ligação maior, mas para estar também trazendo a elas essa importante vertente da coleta de lixo, né, atendendo à legislação e contribuindo para o meio ambiente, correto? Mais alguma coisa a acrescentar, Fábio? Não, então, Maurício, não, mais uma vez aí agradecer a oportunidade e só contribuindo com a sua fala, dizer isso mesmo. Com relação ao Movive, dizer que a destinação também, caso o condomínio, né, opte pela doação de todo o material reciclável, existe hoje já um trabalho, inclusive, da Movive com uma outra empresa chamada Reversiclo, que faz toda essa logística através de um aplicativo também, quando o condomínio quer pegar essa parcela reciclável toda e fazer a doação. Vai estar ambientalmente destinando corretamente o seu resíduo também, e vai chamar essa associação, no caso de Vila Velha específico, né, que a gente está falando aqui, que é cadastrada, tem todo o apoio da Movive para esse trabalho, e o condomínio pode estar fazendo a doação, que vai estar também, porque a Revive, Maurício, também ela é cadastrada lá no site do CINIR como destinadora final, e está lá toda correta também, porque até porque eu citei que ela está numa instalação toda adequada e com toda a infraestrutura adequada da prefeitura. E só contribuindo com mais uma fala final, que quando a gente o condomínio faz a destinação correta, a gente deixa de estar explorando, porque quando a gente acha que colocou um papelão ou uma lata de alumínio nas nossas caçambas na calçada e que vai passar aquelas famílias, às vezes, que a gente vê ali de catadores autônomos que a gente chama, e que tá beleza, o papel é esse mesmo, é a gente pegar e destinar no passeio, para essas pessoas, a grande maioria delas, eu não estou aqui falando que são 100%, mas elas são muito exploradas, essas pessoas, naquela situação em que se encontram naquele serviço. No caso da Movive, só reiterando o trabalho, a associação em que a Movive trabalha aí é devidamente cadastrada, os catadores que lá estão trabalhando têm toda a assistência, né, trabalham com os EPIs, então é esse tipo de destinação que a gente fala. Quando a gente não toma o cuidado com a nossa destinação do nosso resíduo, a gente às vezes acha que está ajudando e na maioria das vezes a gente está prejudicando e escravizando aquela pessoa que está naquela situação ali de estar dentro das lixeiras do condomínio na calçada, atrás desse material, desse resíduo seco. Sem falar uma questão social aí, que muitas das vezes essas pessoas que fazem a suposta coleta, às vezes acaba também carregando outras coisas, né? Então, é mais uma forma até de segurança pública, né? No momento em que se faz a correta destinação, você evita com que você tenha pessoas não preparadas e correndo esse risco, né? O Fábio, ficou uma dúvida. A Vila Velha a gente conhece bem e falou bem. Vitória, ela também tem uma estrutura de separação desse lixo, não tem? Pelo menos me parece que sim. Tem, inclusive possuem mais associações já nesse estágio, Maurício, um pouco mais avançada e capacitadas para hoje já terem seus contratos firmados com as prefeituras, né? Deixar aqui, mais uma vez, aqui registrado aqui que associações de catadores sem fins lucrativos, para estarem fazendo, como a gente comentou lá no início,
esse trabalho de triagem da parcela reciclável seca, que gente, só tem um jeito de gerar o valor do resíduo que a gente fala que tem valor, que é essa parcela de 30% de tudo que a gente gera desse 1 quilo. É se a gente separar ele para a reciclagem, para as indústrias. Então, o papel tem que ser separado, o papel branco tem que ser separado do papelão, tem que ser separado do alumínio, e isso é feito através de uma triagem de mão de obra que é muito onerosa. Por isso que a gente fala, viu, Maurício? Então, assim, Vitória, só para responder a sua pergunta, hoje já existe mais associações, salvo engano, hoje registradas lá são 3, cadastradas e capacitadas para estarem firmando esses contratos públicos, mas ainda muito aquém de um número do que a gente gera, Maurício, em terra todo dia. É aquilo que a gente sempre, quando conversa, eu falo com você, hoje a gente vai dormir, vai da meia-noite do dia 11/1, hoje a gente vai ter enterrado, hoje em Vila Velha de novo, mais 500 toneladas de resíduo. Sendo dessas 500 toneladas, 30% de 500, 150 toneladas de dinheiro que a gente está enterrando, todos os dias, em Vila Velha, pelo número de habitantes hoje, né, que Vila Velha possui. Então, em Vitória, 3 associações, daria aí, Maurício, para estar fazendo em torno de 30%, para você ter uma ideia, do bairro Jardim Camburi, que é um pouco mais populoso do que Praia da Costa. Então, muito aquém ainda do município de Vitória também, do que precisaria de pessoas e de associações ou de empresas, tá? Que cabe também, a lei permite, em que empresas interessadas, e que elas são as empresas, né? Assim, as empresas de reciclagem, a gente já conversou com algumas aí, com diversas delas, e elas têm interesse em estar participando desse projeto também social, mas para que os prefeitos consigam, de fato, efetivar a coleta seletiva, e aí, quando eu falo ter uma coleta, né, com uma eficácia, de fato, na coleta, transporte e destinação do material reciclável, tem que obrigatoriamente ter centros de triagem, tá? Que é o que demanda realmente, para a gente valorizar o material reciclável, a gente demanda ele passar pelas mãos dos catadores, né? E aí é muito bacana, porque assim, Maurício, só mais um registro assim, importantíssimo, é que esse tipo de trabalho ele gera muitas mulheres, principalmente postos de trabalho para as mulheres, que as mulheres se destacam muito melhor nessa parte de triagem do material reciclável do que os homens. Tem uma produtividade maior, lógico que nas associações, né, e nesse tipo de trabalho, tem espaço para todo mundo, porque tem o caminhão, tem o trabalho de estar lá coletando, de estar fazendo a prensagem do material, mas na triagem, que é esse trabalho que dá muito custo, e para ter produtividade, assim, as mulheres têm uma efetividade muito bacana. Então, você ainda consegue gerar esse emprego para a classe feminina. Bom, então é fundamental que todos entendam o objetivo da campanha. Hoje nós estamos falando do e-lixo, né, que é o lixo eletrônico. Esse lixo, em hipótese nenhuma, ele pode estar sendo destinado junto, principalmente com o lixo úmido, né? Ele está contaminando o solo e mais, só recapitulando aqui tudo que nós falamos, né? Não existe hoje no Espírito Santo empresa que esteja certificada para fazer a correta abertura desses equipamentos eletrônicos, né? A separação dos materiais, a separação dos elementos químicos devidamente conforme norma, né? Então, esse material que vai vir da coleta do lixo eletrônico, ele vai ter uma prévia separação aqui e depois uma destinação para empresas, possivelmente São Paulo, é isso? Rio de Janeiro já possui, mais perto da gente, Minas Gerais e São Paulo. São, assim, o mercado mais próximo aqui do Espírito Santo. Ok. Só ressaltando também esse lixo eletrônico, esses elementos químicos que estão lá dentro desses equipamentos, eles contaminam com bastante comprometimento do meio ambiente, muito mais do que o papel ou outro produto qualquer que é lançado diretamente no aterro sem a devida separação, né? Então, é um assunto de extrema importância, gravidade, extremamente relevante. Cada dia mais, essa questão de meio ambiente tem estado dentro da agenda de todos os governantes, né? De todos os políticos que aí estão, e a gente tem que arrumar uma forma de estar fazendo a nossa parte, né? Não é só ficar falando mal de político, não é só falando mal do governo. Nós temos que, dentro de casa, também organizar a nossa separação de lixo de uma forma com que a gente contribua para o meio ambiente. É isso, Fábio.
Isso aí, só contribuindo, Maurício, dizer que para estar engajando, né, nessa fase inicial de campanha e procurando incrementar cada vez mais a valorização desse resíduo, que a gente vai estar remunerando, né, e aí a gente vai estar passando para os síndicos à frente como é que vai ser essa remuneração, para exatamente estar tentando aí esse engajamento. Essa campanha vai ter outros desdobramentos, mas, num primeiro momento, aqueles que já queiram se antecipar, Leonita, bota para a gente aí o Instagram do Fábio, né? Pode fazer contato direto com eles, o Instagram da Ceoto, isso, do Luiz, através da Vistopred, o Fábio, através da Recuperar, e da Ceoto Engenharia, nós estamos aí à disposição para fazer todo esse link das pessoas que têm interesse com o Fábio, com o aplicativo Vistopred, de forma com que a gente possa contribuir para um meio ambiente melhor. Então, dá a oportunidade aí para o Fábio e o Luiz de novo a fazerem as suas considerações finais, fazerem os seus agradecimentos, e mais uma vez agradecer já de uma vez ao Luiz e ao Fábio essa disposição de estar aqui, essa disponibilidade de estar orientando a todos. Por favor, Fábio. Maurício, obrigado aí, agradecer mais uma vez aí a possibilidade de estar contribuindo, né, no pouco que a gente aprende todo dia com a gestão do resíduo. Obrigado ao Luiz, e eu creio que essa parceria vai ajudar, com a experiência do Luiz aí, que ele já tem nessa parte da logística, né, e comunicação com os síndicos, e a Ceoto Engenharia aí, mais uma vez, agradecer a oportunidade aí de estar participando desse tema tão relevante para o meio ambiente, e que a gente possa aí deixar um legado para as futuras gerações, né? Ok. Luiz, por favor. Bom, de cara, de novo, falar que esse tema acho que é super importante. A Vistopred vai estar ajudando aí nesse meio do caminho, ligando, né, uma ponta na outra. Lembrando que o aplicativo Vistopred ele pode ser baixado gratuito, né? Então, dentro da plataforma, dentro do módulo gratuito, a gente vai estar, junto com o Fábio, aí, afinando algumas questões final aí para a gente estar botando dentro do módulo para casar as coisas direitinho. Mas o nosso comprometimento aqui da Vistopred é que esse módulo de coleta seletiva ele seja liberado no aplicativo gratuito, na versão gratuita, tá? A Vistopred está lançando esse mês vários módulos, né? E alguns módulos eles vão ser pagos, né? A gente tem o módulo financeiro, tem o módulo inspeção especial, o módulo mobilidade urbana, vários módulos que a gente está liberando, a Vistocan, enfim, só que o módulo de coleta seletiva já é um compromisso da Vistopred aqui para também estar podendo levar aí também junto aos condomínios essa qualidade que a gente tanto vem buscando. Então, a gente vai deixar esse módulo na versão gratuita, né? Quer dizer, então o síndico, o condômino, quiser baixar o aplicativo, vai ter acesso a esse meio de comunicação, além dos que já tem, de forma gratuita, tá? E, obviamente, todas essas comunicações vão poder ficar registradas, tudo que eu já vim falando aqui. Então, quem já baixou o aplicativo aí, já brincou um pouquinho, lembra que a partir desse mês a gente vai ter vários outros módulos, os módulos financeiros, módulo de correspondência, módulo de agendamento de áreas comuns. Se o outro tapar aí, está sempre vendo isso com a gente aí, mas a gente já vai estar trazendo esses módulos separados. E um deles é o de coleta seletiva especial, tá? Que vai prever a coleta seletiva normal, vai prever uma série de outras coisas relacionado, vamos dizer assim, à sustentabilidade, mas especificamente nessa campanha do Elixo, a gente vai estar fazendo propaganda também dentro do aplicativo e liberando esse módulo gratuito para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Fábio, aí pela explicação, para a gente aprender um pouquinho mais, porque sempre que a gente aprende, a gente pode estar passando um pouquinho para frente, mesmo que só for um pouquinho que a gente absorveu, a gente já passa para frente, acaba também gerando consciência na gente de algumas coisas que a gente vê que comete erro, né? A gente tem que fazer essa análise e é sempre bom. Esse outro, mais uma vez, parabéns por unir um tema tão importante aí, e fico aqui, deixo a Vistopred aberta aí para quem quiser tirar dúvida, interagir com o Fábio, verificar outros tipos de sistema que a gente pode estar ajustando na gestão aí dos condomínios daqui da Grande Vitória. A gente tem cliente no Rio, tem cliente em São Paulo. Imagina essa coleta do Elixo lá no Copan, senhor. Sim. Haja caminhão.
Mas, enfim... 4.500 pessoas, não é isso, Salvador? Isso aí. Haja caminhão para levar lixo. Mas, enfim, mais uma vez agradecer, obrigado a todos. Só para não deixar de tirar o sorriso lá do rosto do senhor. Eu já estava sentindo que você tinha esquecido. Não. Essa, Fábio, eu não sei se você já escutou, mas eu costumo muito falar isso para o síndico, né? Eu falo isso muito para a estrutura, mas vale para o lixo, né? Você hoje aqui deu uma aula de cuidados que a gente tem que ter, né? Então, quem não escuta cuidado, escuta coitado. Só para finalizar. Perfeito. O Luiz, só repete, para aqueles que querem acessar gratuitamente para conhecer o Vistopred, no site, no Instagram? No site, vistopred.com.br, o Instagram também, que é @vistopred, mas no site te direciona melhor. Tá ok? Ok. Bom, então, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer também ao Sérgio Craveiro, nosso grande mentor aí, participa... eventualmente tem aqui participado, mas ele está envolvido aí com viagens pelo país, treinando síndicos, né? Ele, sem dúvida, é a pessoa que até hoje mais treinou, mais explicou e orientou aos síndicos profissionais. Então, todo aquele síndico que ainda não tem essa formação, é importante que busque lá TV Síndico Online, Conase, que vai buscar, vai ter condições de estar se aprimorando, recebendo aquele treinamento que é fundamental, né? Gostaria também de aproveitar a oportunidade para convidá-los para os nossos próximos 2 programas, onde a gente vai estar fazendo vamos dizer, uma chamada, né, no primeiro programa da próxima semana a advogados, e especificamente advogados, mas não necessariamente só para advogados, né? E na semana seguinte, para corretores de imóveis, né? Então, qual é a ideia? Trazer noções básicas de engenharia predial para advogados e noções básicas de engenharia predial para corretores, focados nessas 2 profissões. Por quê? Porque no nosso dia a dia a gente tem uma série de dicas, uma série de facilidades, uma série de orientações que são específicas dessa ou daquela profissão e que muitas das vezes o advogado ou o corretor que não está atento às condições da engenharia predial acaba não tendo essa oportunidade, né? Esses 2 programas, eles na sequência vão se transformar num curso, né? Esse curso aí com uma duração muito maior e com a possibilidade de uma melhor divulgação, né? O Luiz está com a gente nesse planejamento desses cursos, e eu sinto que a gente vai ter uma repercussão muito grande desse trabalho, né? Porque no dia a dia a gente já vê um grande retorno de tudo aquilo que a gente tem trazido aqui. Bom, mais uma vez agradecendo a todos, desejar um bom final de noite, um bom final de semana, e na próxima semana, na quarta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui com o nosso próximo programa. Um grande abraço.